A graça e a paz do Senhor, irmã, para você que está acompanhando esse estudo com a gente, tem estudado conosco o livro de Ruth. Nós sempre trazemos aqui reflexões dos nossos encontros de estudo. E para você que tem acompanhado aqui através dos links, através dos vídeos, seja bem-vinda mais uma vez. Para você que ouviu o nosso último estudo, no nosso último estudo nós tratamos sobre a bondade de Boaz assentando Ruth à sua mesa. E nós fizemos um paralelo sobre a bondade de Boaz e a forma como ele colocou Ruth na sua mesa e a serviu, fazendo um paralelo com o que Davi fez por Mefibosete, né? E nós falamos sobre o fato de em Boaz ali ainda ser algo meio não estava muito claro, né? Nós conseguimos ver, mas ainda não é tão claro. E em Davi a gente já vê toda essa sombra, né? Isso se tornar mais nítido, ter uma forma um pouco mais objetiva. E por fim nós percebemos, né, se cumprindo em Cristo, essa bondade de nos mandar chamar de uma terra sem pasto, ovelha sem pastor, nós que não éramos dignos de receber a graça dele, e recebemos essa graça, assim como Ruth recebeu, como Mefibosete recebeu, e somos convidados por Deus, convidados por Cristo, a se assentar à mesa desse banquete e desfrutar eternamente dos méritos que Ele conquistou para nós através do seu penoso trabalho, né? Como a Escritura diz, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E nós, né, os que estamos sendo salvos, os que estamos sendo alcançados por esse amor de Cristo, por esse perdão para pecadores não merecedores, nós seremos o fruto desse penoso trabalho que Ele fez na cruz. Hoje nós vamos falar. Nós lemos no último encontro, né, o momento em que o Boaz a chama e a forma como ele pede, vamos ler novamente, ele pede que os trabalhadores favoreçam, né, a Ruth, e hoje nós vamos continuar a leitura a partir daí, quando o Boaz diz o seguinte: levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem a seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai a colher, e não as censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada. O que a gente pode perceber aqui dessa passagem, né? Que nós deixamos para um segundo encontro. A gente viu que o Boaz, isso aqui é logo após se sentar na mesa da refeição. Após a refeição, a Ruth se levanta e volta ao trabalho. Ela não fica ali, né? Ela se levanta e volta ao trabalho. E o que nós vemos aqui? Nós vemos o Boaz mais uma vez mostrando bondade a Ruth, mas nós podemos admirar aqui também a sabedoria de Boaz. Como esse homem, além de bondoso, era sábio, inteligente, discreto. Ele usa aqui de uma discrição ao ajudar Ruth, e ele favorece ela de uma maneira oculta. Ele espera que ela se levante, né? Então a gente vê que aqui o propósito do Boaz não era impressionar Ruth, aparecer para Ruth ou humilhar a Ruth, né? Levando ela a perceber sua pequenez, expondo que ele a estava excedendo em ajuda dessa forma. Não, esse não era o propósito de Boaz. Ele faz tudo discretamente, ele faz tudo de maneira oculta, para que a Ruth não seja humilhada, envergonhada, e para que ele também ele não está buscando glória ali, né? A gente vê nos nossos dias hoje, e Cristo também disse isso, sobre o fato de que uma mão faz, né, ao dar esmolas, que a outra não saiba. A gente vê o oposto dessa atitude do Boaz hoje, né? Com as redes sociais e tudo mais, as pessoas elas dão, às vezes parece pesado dizer dar esmolas, né, como se fosse algo muito pequeno, mas vamos dizer assim, as pessoas oferecem ajuda às outras pessoas, mas elas não fazem isso em oculto, como Cristo ensinou. Elas não fazem isso de uma maneira discreta, de uma maneira que não humilhe as pessoas. A gente vê os programas de TV, né? Parece que o intuito ali da audiência, de ganhar com aquilo, então, na verdade, a gente vê que não é uma ajuda, é um comércio, né? E eles estão dando a ajuda em troca da audiência que aquela história vai dar. E a gente vê que eles envergonham as pessoas que eles estão tentando ajudar, eles humilham as pessoas. A gente vê isso muito nas redes sociais também, as pessoas que dão ajuda a alguém,
mas fazem isso gravando um vídeo, fazem isso divulgando aquela ação, eles mesmos, né? Porque realmente às vezes acontece de alguém ver alguém ajudando outra pessoa e alguma terceira pessoa, né? Ela filma aquilo e divulga até como uma maneira de aumentar a esperança, a alegria das pessoas de que ainda existe bondade, né? Mas que não seja esse o nosso intuito ao ajudar, né? Que a gente possa aprender aqui com Boaz a ter ações desinteressadas, a agir com as pessoas de maneira desinteressada e de maneira que a gente não constranja as pessoas, né? Às vezes a gente vai pedir uma oração por alguém e a gente conta o problema da pessoa, né? E aquilo acaba se tornando público, aquela pessoa vai se sentir humilhada, quando a gente poderia muitas vezes orar em secreto por aquela pessoa, buscar Deus em secreto por aquela pessoa e não expor o problema, né? Ou então pedir oração secretamente. Olha para o fulano, que está precisando de oração. Que a gente possa aprender aqui com Boaz também nessa atitude de humildade, discrição, sabedoria e bondade gratuita que o Boaz oferece. Ele não estava esperando nenhum retorno, né? Porque quem espera retorno se divulga e mostra o que está fazendo. A gente vê que ele faz tudo em oculto. Mas a gente também pode perceber aqui na ação, na maneira como Ruth se porta, que olha que engraçado no livro de Ruth, a gente já falou sobre isso em outras situações, como que o livro de Ruth parece não ter problema nenhum com essa questão que para a gente às vezes é um problema, né? A soberania de Deus e a ação do homem, como é que isso casa, né? E a gente não sabe explicar muito bem, a gente só sabe que Deus é soberano, ele decreta suas ações e ele governa o mundo, mas a gente também sabe que ele deu ordem aos homens e ele espera que a gente cumpra e faça certas coisas da nossa parte, né? Não que nós tenhamos alguma participação na nossa salvação, enfim, mas a gente sabe que Deus ele espera que nós façamos algumas coisas e ele ordena alguns comportamentos para nós. E aqui a gente vê mais uma vez o livro de Ruth mostrando isso, né? A mão de Deus governando e abençoando, ao mesmo tempo em que o homem trabalha e é diligente e se esforça para fazer aquilo que é necessário e aquilo que cumpre a cada um de nós fazer. A Ruth aqui, ela, como resultado ali da bondade do Boaz, ela tem uma opção de produzir muito, mas a bondade do Boaz se encontra e se casa perfeitamente com a diligência da Ruth, porque a gente vê que ela não fez corpo mole, ela poderia ter apanhado uma quantidade boa e ter partido do campo antes do fim do dia, e a gente vê que não, que ela esteve apanhando naquele campo até a tarde, e depois ela debulhou o que ela apanhou, esse debulhar, gente, é porque eram cereais. Ela colhia, né, e junto ali vem a palha seca, vem tudo aquilo, né, vem o lugar onde aquele cereal está fixo. Então, depois de apanhar, tinha que debulhar para você não carregar todo um peso extra desnecessário, um volume, e você levar realmente para casa só os grãos, só aquilo que poderia ser comido, que poderia ser utilizado de alguma forma. Então, a Ruth trabalha o dia todo, ela apanha naquele campo até a tarde, mesmo sendo favorecida, ela abraça aquela oportunidade com todas as forças, e ela debulha aquele cereal e leva para casa. E a gente vê como foi grande o que Ruth apanhou. O texto nos mostra aqui que foram aproximadamente 15 quilos de cereal em um dia. Pensa aí, um pacote de ração daqueles grandes, né, que a gente vê em mercearia, 3 pacotes de arroz, de cereal que ela apanhou sozinha em um dia. Ela recolheu com as mãos dela sozinha em um dia. Então a gente vê muita diligência da Ruth, muito esforço da parte dela em aproveitar aquela situação, né? Então que a gente possa aprender com esse detalhe aqui também, de que Deus nos favorece, né? Deus nos abençoa muitas vezes, mas Ele tem ordenanças específicas a nosso respeito para que a gente também se esforce quando as oportunidades estão presentes, né? Quando Deus faz algo a nosso respeito, ou ainda que a gente não consiga ver isso que Deus está fazendo, mas que a gente aproveite todas as oportunidades de alguma forma, né? A gente não seja omisso em fazer aquilo que é a nossa parte, o que às vezes é um erro, né, em que a gente incorre. Vamos avançar aqui para o próximo slide. Vamos pegar mais uma lição aqui na chegada da Noemi em casa, né? Tornou e veio à cidade e viu a sua sogra o que havia apanhado.
Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. A Ruth aqui, depois de tudo aquilo, ela apanhou, trabalhou o dia inteiro, ela chega em casa, ela levou muito do que ela tinha apanhado, e ela também levou aquele extra que o Boaz deu para ela naquele banquete ali, né, os cereais já tostados, já preparadinhos. Ela compartilhou tudo isso com a sogra dela. O que eu percebo aqui nesse texto? A Ruth ela está estendendo os favores que ela recebeu de Boaz a Noemi. Então, primeiro a gente vê essa corrente, né? O Boaz faz, a Ruth recebe, continua fazendo e abençoando outras pessoas. A gente vê que a Ruth foi além das obrigações dela para com Noemi. A Ruth não tinha, né, nem a obrigação de estar trabalhando ali daquela forma pelo sustento da Noemi. Ela poderia ter seguido com a vida dela sozinha. Mas ela faz isso, ela respira a favor da Noemi, mas ela vai além. Aquilo que o Boaz deu para ela era dela. Ela recebeu na mesa, ela comeu, se fartou e guardou. Ela poderia ter guardado aqueles cereais daquela refeição que o Boaz fez com ela só para si, mas a gente já sabe que esse não é o caráter da Ruth, né? A Ruth aqui, a gente viu desde o começo do livro, é o caráter de Cristo mesmo nela. Ela é uma pessoa que se doa, uma pessoa que está ligada às obrigações, ela se prende a comportamentos benéficos, a gente vê aqui. Então, a Ruth ela vai além. Da mesma forma que o Boaz transbordou na vida dela, ela transborda na vida da Noemi. Né? Ela dá além do que ela se comprometeu a fazer, ela vai além. E a gente vê também que a Ruth, ela deu para Noemi quando ela não tinha nada. Né? Quando ela só, a única coisa que a Ruth tinha para oferecer para Noemi, naquele momento em que Orfa parte e Ruth fica, era a si mesma. Ela era tão viúva quanto Noemi, ela era tão pobre quanto Noemi, ela estava tão desamparada quanto a Noemi, e ela se oferece. Ela só tinha a sua presença para dar para Noemi, e ela deu tudo que ela tinha, que era a sua presença. E o que nós vemos nesse momento? Que quando ela tem mais, quando as coisas melhoram, ela também não retém, ela continua abençoando. A gente pode ver aqui que a gente recebe de Deus muitas coisas, mas a Escritura nos diz especificamente que nós devemos honrar a Deus no pouco, né? Servir a Deus com o pouco, que Ele nos colocaria sobre o muito. A Ruth aqui nessa passagem, a gente vê lá no começo que quando ela não tinha nada, ela honrou a Deus e serviu a Noemi. Olha Deus colocando a Ruth sobre o muito. Ela foi fiel no pouco e Deus colocou ela sobre o muito. Né? Ela agiu de maneira correta no pouco, cuidando ali da Noemi, cuidando daquela vida que elas tinham simples e pobre, e Deus levou a Ruth a provar do muito. Deus foi fiel, ela foi fiel a Deus no pouco que ela tinha, e Deus foi fiel em cumprir a sua palavra e dar a ela muito mais. O que nós podemos trazer para a nossa vida dessa passagem, olhando para tudo isso? A verdade é que Deus também foi favorável a nós. Deus também nos deu, nos abençoou, nos providenciou muito, né? Além do que nós podemos, merecemos. Ele não tinha obrigações e Ele nos favoreceu. E o que a palavra de Deus nos ordena a fazer após ser favorecido por Deus? Cristo mesmo diz que nossos pecados não seriam perdoados se nós não fôssemos capazes de liberar perdão ao outro. Então, da mesma forma que nós fomos perdoados e não éramos dignos de receber o perdão, e eu não estou falando disso de maneira leviana, como se isso fosse algo simples. Eu só estou dizendo o que a Escritura nos ensina, que o perdão, se nós recebemos perdão, se nós entendemos que nós recebemos perdão para algo tão pesado quanto os nossos pecados, e especialmente quando olhamos contra quem foram esses pecados, a gente deve ser também capaz de perdoar as pessoas que têm nos magoado, que têm nos feito mal, e esse tem que ser sempre um lembrete para nós, porque coisas boas, muitas vezes, elas não são naturais da gente. A Bíblia nos explica que todo dom perfeito, toda boa dádiva desce do alto, vem de Deus, o Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de dúvida. Então, para sair coisas boas de nós, como perdão, como amor,
Nós precisamos nos encher disso, nos encher da verdade, nos encher da palavra, nos encher daquilo que nos instrui, nos ensina o caminho certo e desse Espírito que nos capacita, porque o perdão ele não é uma obra natural. O perdão é uma obra que nós fazemos, algo que nós podemos liberar através da ação do Espírito Santo de Deus, né, que primeiro aplica o perdão de Deus ao nosso coração e depois nos permite ser capaz de estender essa bondade e esse perdão a outros, como a gente viu o Ruth fazer aqui. E vale lembrar, no nosso último estudo, a Shirley até, não sei se foi no último estudo, fez uma referência sobre essa passagem, né? A passagem do credor incompassivo. A gente vê na Escritura, essa passagem está lá em Mateus 18, versículo 23, quando disse que um grande rei decidiu acertar suas contas com seus servos, e ele chamou um servo que devia 10.000 talentos. Eu não entendi essa passagem, até houve uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes em que ele explica o que eram 10.000 talentos. Porque a gente vê que o rei perdoa a dívida de um dos seus servos que devia 10.000 talentos. E esse mesmo servo vai atrás de um dos servos dele que devia para ele, eu não me lembro se foram 100 denários, mas era uma coisa assim, minúscula. E ele não perdoou essa dívida que esse outro servo tinha com ele, mesmo depois de receber o perdão da sua dívida. E eu não entendia, né, a referência salvífica aqui nesse texto, até que o pastor Hernandes Dias Lopes explicou o seguinte, que um talento era igual a 6.000 dias de trabalho. Isso mesmo, um talento era igual a 6.000 dias de trabalho. Eu fui fazer as contas para mim entender, porque esse homem ele não devia um talento. Ele não devia 6.000 dias de trabalho. Ele devia 10.000 talentos. Ele teria que ter umas 300 vidas para ele conseguir pagar essa dívida. Mais ou menos umas 300 vidas de 50 anos por aí, eu não me lembro ao certo a conta que eu fiz na época, mas era uma dívida impagável. Ele não conseguiria pagar aquela dívida. E o seu senhor perdoou essa dívida. E ele foi até alguém que tinha uma dívida minúscula em relação a ele, e ele não foi capaz de estender esse perdão que ele tinha recebido a essa outra pessoa. E nessa passagem do texto, quando Cristo ele faz uma repreensão severa ao fato de que aquele que não perdoa também não será perdoado. E nessa parábola que Cristo contou, a gente vê que o rei, quando fica sabendo do que aquele homem tinha feito, que ele não tinha estendido o perdão, ele manda lançar aquele homem no cárcere. Se ele não era capaz, ele tendo recebido, né, o perdão de 300 vidas, mais de 300 vidas, ele não foi capaz de perdoar o outro que devia para ele alguns dias de trabalho, né? Então, que a gente possa tirar daqui também uma lição de estender aquilo que nós temos recebido, tanto de Deus a outras pessoas, né? Quanto a bondade que outras pessoas nos fazem, é quase como uma corrente do bem, né? De continuar propagando e passando coisas boas, expandindo ao outro coisas boas. Vamos avançar aqui no texto. Vamos ver a reação da Noemi quando a Ruth chegou. Como foi que ela agiu, né, diante de tudo aquilo. O texto está em Ruth, capítulo 2, versículo 19 a 20, e diz assim: Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado. E disse: O nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. E disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Vamos pensar aqui sobre essa cena, né? Da Ruth voltando para casa com os sacos cheios, né? 15 quilos de cereal nas costas. Isso era, assim, absurdamente superior ao que uma pessoa normalmente seria capaz de colher
num dia de trabalho. Era absurdamente superior. Alguém conseguir. A respigação, gente, ela era o suficiente para a sobrevivência. Né? Não era algo que poderia enriquecer alguém, não era algo que não era uma fonte de renda, era uma fonte de sobrevivência. Mas a Ruth chega em casa com abundância. Então a Noemi, quando vê tudo aquilo, na hora ela pergunta: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Ela entende que aquilo não era possível, nem viável num dia normal de trabalho. Então a gente vê que era uma quantidade muito grande essa que a Ruth colheu. E a gente vê aqui no texto que a Noemi ela sabia da existência de resgatadores. Olha o que ela diz: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Então a Noemi tinha mais de um resgatador, ela tinha mais de uma opção de resolver a situação delas. A gente já viu nos últimos estudos o que era esse resgatador, o que era esse ato do resgate, né? E haviam várias opções de lidar com isso, de resolver essa situação. Por que a Noemi não tinha procurado nenhum desses resgatadores até hoje? Né? Eu me fiz essa pergunta: por que a Noemi, sabendo que existiam resgatadores, ela está ali ainda apática e não fez nada a respeito? E nós vamos ver mais na frente que existiam mecanismos, né, para que talvez alguém esteja pensando: mas uma mulher nessa situação. Não, existiam mecanismos de Deus para que elas pudessem resolver essa questão, mesmo na ausência de um homem. Entretanto, o que a gente vê é que a Noemi não toma nenhuma atitude. Até esse momento aqui, elas estavam vivendo sem que ela procurasse essas respostas e essas saídas. E eu pensei que a Bíblia não afirma por que a Noemi não fez essa procura, ela não foi atrás dos resgatadores. A Bíblia só diz que ela sabia que eles existiam. E eu penso que talvez a Noemi ela não confiasse que esses resgatadores, né, eles tivessem posses, poder suficiente para resgatá-las, ou até desejo de ajudá-las. Né? Eu acredito que se ela imaginasse que houvesse algum desejo, alguma disposição e poder para resolver isso, talvez ela tivesse procurado. Mas até aqui o que a gente vê é que ela não procurou e não fez nada a respeito. Mas a gente vê uma outra coisa bonita aqui nessa passagem. É a primeira vez que a Ruth pronuncia o nome de Boaz. E a gente vê que quando a Ruth pronuncia o nome de Boaz, a Noemi ela é reanimada. Olha a atitude da Noemi nesse versículo, quando ela ouve, né? Quando ela ouve esse nome. E ela diz assim, pergunta onde ela tinha trabalhado, e a Ruth diz: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Aí olha a reação da Noemi: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. A reação imediata da Noemi, diante do nome de Boaz, é bendizer a Deus. Nós estamos falando aqui daquela mesma mulher amargurada, aquela mesma mulher que ela estava amargurada em Moabe, ela chegou amargurada em Israel, ela cuspiu amargura quando os familiares, as pessoas que ela conheceu antes, perguntaram, não é esta Noemi? E ela disse: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu estou amargurada, o Senhor tem me afligido. Mas aqui, então ela ficou apática também, como a gente viu, né? A Ruth é que decidiu respigar, a Noemi ficou lá em casa, né? Não sabemos o que ela passava ali o dia todo fazendo, mas ela estava apática, ela não decidiu fazer nada. Mas aqui nós vemos que a Noemi ela é curada da amargura, da apatia, no simples pronunciar da Ruth desse nome. Né? A gente tem uma música na igreja que é cantada, né, que diz assim, acerca de Cristo: ó quão lindo esse nome é, né? E ouvir o nome de Boaz trouxe Noemi de volta à vida, trouxe para Noemi esperança e confiança em Deus, e ela imediatamente disse: este homem é um dos nossos resgatadores, e ela bendisse a Deus pela vida daquele homem. A mão estendida do Boaz, favorável, ela reanima a esperança da Noemi em Deus. Se talvez antes a Noemi não tivesse confiança de que os resgatadores teriam poder, ou posses, ou desejo de ajudá-la, nesse momento, aquela mão estendida de Boaz, aquela abundância de bondade do Boaz derramada sobre a Ruth,
restaura a confiança e a esperança na Noemi de que haveria resposta. A Noemi aqui, ela volta a bem dizer, ela olha e fala, Deus não desamparou nem nós que estamos vivas, nem os que morreram. Quem eram os que morreram? Elimeleque, Malom e Quilion. Porque a Noemi vê ali a opção de que elas sejam resgatadas e que o nome de Malom e Quilion, Elimeleque, o nome daquela família, siga adiante. Ela vê a possibilidade de que eles não sejam esquecidos, né, e de que aquele nome não seja apagado dentre as famílias de Israel. E toda essa esperança brota e a cura dessa amargura, ela surge na vida de Noemi nesse momento em que a Ruth chega e pronuncia esse nome, né, o nome de Boaz. Ela vê nele o poder, as posses e o desejo de ajudar. Essa mão estendida favorável do Boaz, a gente pode pensar aqui sobre a mesma mão estendida e favorável de Deus sobre nós, né, que estávamos em trevas. O Lucas tem um livro, é um livro infantil, é do R.C. Sproul, ele é um teólogo americano, né, e ele decidiu escrever um livro para poder, um livro infantil, para transmitir a mensagem de Cristo para os seus netos. E nesse livro que ele escreveu, né, para poder passar essa mensagem de uma maneira que, na idade deles, como crianças, eles pudessem entender, esse livro chama Luz do Mundo. E ele apresenta a história de um rei, que era o rei da luz, e ele tinha os seus súditos, né, os luzeiros, os pequenos luzeiros. E ele dá ordens específicas para aqueles luzeiros, e eles desobedecem. Então o rei da luz se zanga com eles e eles são banidos da cidade da luz, daquele lugar ali onde eles estavam, e eles vão caminhando para dentro da floresta, e quanto mais eles caminham para dentro da floresta, mais escuro fica, até um ponto em que eles não conseguem enxergar mais nada à sua frente, e eles que viviam num jardim lindo, iluminado e cheio de luzes, eles se encontram numa situação de não enxergar nada, nem um palmo à frente, em completa escuridão. E eles viveram assim, tristes e na escuridão daquela floresta e distantes do Rei da Luz, porque eles viam que o Rei da Luz, eles estavam em inimizade contra o Rei da Luz. Até o dia em que, de repente, no meio da escuridão deles, eles viram uma luz brilhando bem longe na floresta. Eles viram luz de novo depois de viver tanto tempo em trevas. E eles começaram a caminhar na direção daquela luz. Eles queriam descobrir de onde vinha aquilo e se iluminar com aquela luz, já que eles viviam em trevas. E quando eles chegaram lá, as imagens do livro são lindas. Quando eles chegaram lá, eles veem um casal de pequenos luzeiros com um bebê luzeiro nos braços. E esse bebê luzeiro, ele era a fonte de toda a luz. Aquela luz que eles viram brilhar dentro da floresta, que atraiu a eles do meio da escuridão onde eles viviam ali, era um bebê luzeiro, como eles, que havia nascido e era a própria luz. Então, aquele casal de luzeiros, pai do bebê, afirma que aquele bebê luzeiro, ele era um presente do Rei da Luz. O Rei da Luz tinha dado aquele bebê para eles, e todo mundo que olhava para aquele bebê ficava iluminado com a luz do bebê. E eles voltaram a viver naquela floresta escura. Mas aquela floresta, ainda que a floresta fosse escura, eles tinham luz neles. A luz daquele bebê que eles tinham contemplado passou a viver dentro deles. Não era própria deles, mas a partir do momento em que eles foram iluminados por aquele bebê luzeiro, eles conseguiram viver no mundo escuro da floresta, mas tendo luz para caminhar. E essa história me lembra essa mão estendida do Boaz aqui, que trouxe vida de volta para Noemi, que animou o coração de Noemi. Me lembra essa história no sentido de que Deus também ele estendeu a sua mão para nós. Assim como a Noemi talvez estava ali desconfiada, triste, amargurada, quando ela vê a mão bondosa de Boaz estendida, né, essa oferta gratuita de bondade, e ela recebe isso. Eu vejo, quando eu estava lendo, pensando sobre o estudo e pensando sobre isso, como Deus também nos ofertou uma mão bondosa, né? Ele fez uma oferta de paz para nós. Nós estávamos em guerra com o Rei da Luz.
e depois de desobedecê-lo, mas ele fez uma oferta de paz quando ele mandou Cristo, né, um bebê luzeiro, nasceu como nós homem, mas ele é a própria luz, e todo aquele que olha para ele consegue viver nesse mundo escuro, tendo a luz de Cristo em si. O mundo não mudou, mas aqueles que olharam para o bebê luzeiro foram iluminados. Então, nós também recebemos de Deus essa mão bondosa, essa oferta de paz, essa oferta de ajuda, de auxílio, né, que a Noemi recebeu aqui. E isso trouxe Noemi de volta à vida. Isso resgatou a Noemi da escuridão, das trevas, da amargura que havia inundado o seu coração. E a gente vê que havia inundado porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E era exatamente disso que Noemi falava todas as vezes que ela abria a boca. Vamos passar aqui para o nosso próximo slide e vamos ver aqui a continuidade, né, dessa história. Disse Noemi à sua nora, Ruth, bom será, filha minha, que saiais com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Uma coisa intrigante nesse texto é pensar. A Noemi aconselhou Ruth a permanecer nas terras de Boaz. Que motivo a Ruth tinha para abandonar os campos onde ela foi tão bem tratada? Por que razão a Noemi, a Ruth, né, ela deixaria aquele lugar onde ela foi tão bem acolhida? Ela sentou na mesa com os segadores para se alimentar com eles a convite do próprio dono do campo, do próprio dono das terras. Ela tinha total liberdade ao andar por aquelas terras, tirava a água que os servos tiraram era dela, as espigas que os servos apanharam eles deixavam cair no campo para que fossem dela. Que motivos ela teria para abandonar aqueles campos? Qual a razão desse conselho da Noemi? E aqui eu quero que a gente lembre que a Noemi e o Elimeleque, a Noemi ela aprendeu ela entendeu a necessidade de não ser ingrata. E ela aprendeu de uma maneira dura com a própria vida. O que ela está fazendo aqui, quando ela disse, bom será, minha filha, que você fique no campo dele, para que ninguém te moleste em outro campo, esse aviso que ela dá para a Ruth aqui, de ser agradecida, de permanecer naquele campo, é a lição que ela aprendeu a duras penas. Noemi e Elimeleque, eles já haviam provado toda a bondade de Deus, de um Deus que fez um povo e deu para eles uma terra. E ainda assim, mesmo provando toda a bondade de Deus, mesmo tendo recebido o melhor de Deus, ter sido feito um povo de Deus, um povo escolhido, separado, amado, a gente vê que Noemi e Elimeleque deixaram as terras, os campos que Deus havia dado para eles, que era Belém. Ali onde Deus tratou eles tão bem, eles deixaram aqueles campos e foram se alimentar em outros campos. O que a Noemi está dizendo para a Ruth aqui é basicamente isso. Minha filha, seja grata. Se amanhã ele te der grãos, se ele não te der também, se amanhã você for respigar e for mais difícil, ou se não for, a Noemi está dizendo para a Ruth, fique lá. Ele já mostrou bondade, ele já mostrou favor. Seja agradecida a tudo que ele fez, permaneça naquele lugar. A Noemi, ela aprendeu a lição dela de gratidão e agora ela ensina para Ruth. Porque ela, uma vez, junto com seu marido, foi essa pessoa ingrata que deixou os campos de Deus para se alimentar em outras terras, terras de outros deuses. Aqui a gente pode tirar para a gente um aprendizado de que nós devemos ser gratos a Deus pelos dias bons e permanecer junto com Ele, confiando também quando Ele enviar dias maus. A Bíblia diz que é Deus quem faz o dia bom e o dia mau. Então nós temos que ser gratos. A gente lembra também do Jó, que disse, né, a sua mulher, quando a resposta dela foi amaldiçoa esse Deus e morre diante da desgraça e da calamidade que caiu sobre a vida de Jó. A afirmação do Jó é a seguinte: Deus me deu o bem e eu vou negar quando ele me der também o mal. Ele foi bom comigo. Por que eu vou ser ingrato quando vierem os dias maus? Então, é uma lição, uma aplicação para nós, para a nossa fé, o nosso amor e a nossa confiança permanecer em Deus, porque Ele nos deu motivos para confiar. Ele nos deu o bem. Então, sejamos gratos quando da mão de Deus também vier tempos difíceis, tempos de dificuldade, tempos de aflição, muitas vezes como o tempo que nós temos vivido hoje. Então, que haja gratidão da nossa parte de não deixar as terras de Deus,
de não deixar os campos do Senhor, de não deixar a nossa confiança em Deus quando vierem dias maus, porque o que Ele nos pediu foi que nós confiássemos. E Ele já nos fez bem. Nós sabemos que Ele é bom, Ele já nos fez bem. Então nós devemos amar e continuar confiando nele quando os dias maus vierem também. Às vezes, com o passar do tempo, essa dádiva, o dom gratuito que Deus nos dá, que antes nos encantava, parece tornar como se fosse uma obrigação. Com o passar do tempo, se antes a gente via tudo que Deus fazia como maravilhoso, às vezes, com o passar do tempo, a gente olha para tudo que Deus faz e olha para Deus de um ponto como se Ele estivesse obrigado a nos fazer aquilo, a nos dar continuamente dias bons e coisas boas. E Deus não tem essa obrigação. Nós temos que confiar nele, que até os dias maus, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Por piores que os dias sejam, né? Talvez dentro dessa questão do sofrimento, a Bíblia sempre nos ensina que é em momentos de sofrimento, que é às vezes mais no velório do que na festa, que nós nos aproximamos de Deus e somos capazes de contemplar a Deus. Porque a alegria, a distração, o entretenimento, a festa, muitas vezes nos tiram o foco de Deus. Há muitas coisas atraentes, bonitas, interessantes ao nosso redor, para que nós possamos colocar a nossa confiança, nossas expectativas, nossos olhares em Deus. Mas quando tudo à nossa volta é estremecido, quando os dias ficam maus, quando tudo que é abalável, né, é abalado por Deus, só sobra para nós confiar nesse Deus e se apegar a Ele. Então, muitas vezes, momentos de tristeza, de angústia, de sofrimento, na vida do cristão são benéficos e muitas vezes são instrumentos de Deus. A Escritura também nos diz que se nós tivermos com o que vestir e o que comer, nós devemos nos dar por satisfeitos. Isso fala sobre gratidão, sobre contentamento, sobre em tudo dar graças, né? Nós estávamos condenados, nós estávamos caminhando para o inferno e nós fomos salvos. Isso basta, ou pelo menos deveria bastar para nós, porque quando nós nos convertemos, naquele momento do primeiro encontro com Cristo, isso é suficiente para nos mover, para nos apaixonar, para nos encantar. E pode estar chovendo canivete lá fora, a gente está alegre porque a gente está salvo em Cristo. Só que à medida que o tempo avança, muitas vezes nós somos muito tentados a tirar a nossa confiança, a perder a esperança nisso, em toda essa obra, em toda essa bondade que Deus já demonstrou, porque os dias maus nos inclinam a duvidar da bondade de Deus. Mas que a gente aprenda aqui, também com a lição que a Noemi aprendeu, de ser grato e permanecer fiel, ali naquele mesmo campo, ainda que não seja mais como já foi algum dia, ainda que Deus não esteja nos dando aquilo que nós gostaríamos, que desejaríamos, ou até coisas que antes Ele já nos deu e nos fez provar, que a nossa gratidão continue confiada nele, mesmo quando os dias difíceis vêm. Né? Então, que a gente possa tirar essa lição aqui, essa lição que a Ruth, que a Noemi aprendeu de uma maneira dolorosa, e ela ensina para a Ruth, e ensina também para nós, essa lição de gratidão e de permanecer em obediência, e onde nós devemos realmente estar quando as situações mudam e mesmo que coisas difíceis aconteçam. E a gente viu que no fim da colheita, o texto também diz que assim que tudo se acabou, ela colheu, ela permaneceu naquele campo, ela ouviu o conselho de sua sogra, ela esteve na presença de Boaz durante todo esse período, colhendo ali no mesmo lugar. Então, quando a colheita acabou, ela voltou para casa, permaneceu com sua sogra, assim como ela tinha se comprometido. Né? A Ruth, após alcançar prosperidade, após alcançar sustento, ela não abandonou Noemi, ela não quebrou suas promessas, do contrário, a gente vê que ela manteve a sua palavra e ela permaneceu ao lado de Noemi ao fim da colheita, já numa situação bem melhor, né? Sustentadas, providas de alimento para um longo período ali de suporte para a vida delas. Nós vamos encerrar o nosso estudo por aqui hoje, porque a partir do próximo estudo nós vamos tratar dos acontecimentos que se seguiram na vida de Noemi e de Ruth quando aquela colheita acabou. A gente vê no capítulo 3 que a Noemi, depois de ver tudo aquilo, né, ela pensa acerca da necessidade de prover descanso e conforto e segurança para o futuro delas.
Então a gente vê aquela Noemi que agora já foi curada da sua apatia, agora foi restaurada da sua amargura. A gente vê a Noemi voltando a se movimentar. Mas nós vamos pensar aqui no próximo estudo sobre essa movimentação da Noemi. Se foi algo feito pela fé, se a gente está vendo a antiga Noemi surgir, aquela que resolve tudo sozinha. Mas nós vamos tratar de tudo isso e do desenrolar, né? Nós vamos entrar numa parte bem romântica do livro de Ruth, e que isso nós vamos trazer muitas coisas à tona aqui, pensando também em nós como noiva de Cristo. Então, que você tenha sido abençoada por esse estudo, que Deus tenha falado ao seu coração, que você tenha sido incentivada a continuar mantendo a sua fidelidade em Deus, mesmo que as adversidades estejam te cercando, mesmo que sofrimentos tenham chegado até você, até sua casa, até os seus familiares, que você continue estendendo o seu perdão, a bondade que você recebeu de Deus e continue também depositando e colocando a sua confiança em Deus para dias bons, para dias maus, sempre na expectativa de que Ele tem uma promessa final para nós, de que ainda que a gente esteja vivendo num mundo mau, num mundo escuro, nós temos luz de Cristo para viver aqui e a certeza de que um dia nós vamos habitar com Ele na cidade santa, na presença dele, e ele será ali toda a nossa luz, tudo o que nós precisamos, todo o suprimento, e ali não haverá mais desconfiança, preocupações, medo, nós seremos plenamente dele. Então, que você tenha sido abençoada por esse estudo e que você continue acompanhando com a gente o estudo de Ruth e que você seja abençoada com o desfecho dessa história. Nós estamos chegando já no final do estudo e nós vamos tratar do ápice do livro, que é o momento do encontro da Ruth com o Boaz, em que todas as intenções são reveladas. A paz de Deus e até o próximo estudo e que Deus te abençoe.